Bom, vamos falar logo da parte, o copo meio cheio, para depois falar do copo meio vazio, porque efetivamente a gente vai precisar falar do meio vazio até chegar a esse ponto. Logo teremos novidades, mas eu queria falar aqui sobre o Wendel Costa. 1,1 bi só por 5 anos, 220 milhões só. Não ia ser o maior contrato disparado, demorou tanto para isso? Bom, então deixa eu trazer para você um lembrete, né, assim, bem importante que pareça. A matéria do Estadão, por Ricardo Magatti, tá? Até então, tínhamos o valor do Flamengo tido por orçamento, votado pelo Flamengo, de aproximadamente 198 milhões de reais. É a previsão do orçamento do Flamengo para os direitos de transmissão. Já aí você indicaria 22 milhões por ano acima do Corinthians, o que daria 100 milhões a mais do Flamengo. Então é disparado o melhor contrato em relação a garantias feitas pelo Corinthians. Já começa por aí. Lembrando que esse contrato, quando foi firmado e a previsão orçamentária dita de 198 milhões, indicaria que o Corinthians estaria dentro do bolo da Libra. E aí eu tenho que lembrar para vocês, a questão do Corinthians se ausentar da Libra, não fechar com a Libra, faz com que todo o valor dos direitos de transmissão, eu não sei se eles vão repassar esses valores também aos clubes maiores, diminui em 10%. E caso não tenha 9 times na Série A desse grupo, que é formado pela Libra, eles ainda perderão 11% do valor total do acordo, que é firmado ali por volta de 1,3 bilhão ano, a partir de 2025. Então, esse valor estabelecido é exatamente dentro dessa margem, uma possibilidade do Flamengo ter um valor ainda aquém. E, neste caso, o Corinthians está fechando um contrato de 220 milhões como piso, necessariamente, né, para essa questão. E sim, isso se torna o Corinthians o maior clube em direitos de transmissão do país, com a diferença ali próxima a 22 ou até mais, caso o repasse da diminuição que haverá na Libra se torne apenas para os outros clubes. Se for para o Flamengo também, vai haver uma redução ainda maior dessa previsão orçamentária. Isso está aí nas matérias mais recentes, aí é mais simples para vocês terem acesso, né? Então, que fique bem claro que o Corinthians está fechando, sim, o maior contrato do Flamengo. O que foi, pai? Outra coisa que estão dizendo que é diferente em relação ao que eu tinha de informação, que o Corinthians estaria fechando com um adiantamento maior do que eu sabia, né? Quando eu falei da Brax, estava falando apenas da Brax de 100 milhões, estão indicando que a possibilidade de adiantamento desse valor seria de 150 milhões. 150 milhões já é um valor absolutamente acentuado para pagamentos a curto prazo, que o Corinthians possui, para investimentos, mas o que a gente tinha de informação em relação à XP, que a XP, caso dependendo da posição do Corinthians, isso eu estou falando 2025, tá? Poderia ser abonado, ou seja, diminuído parte desse valor, dependendo da posição. Era o que o Corinthians queria com o contrato Brax, tinha mais ou menos esse tipo de acordo. Então tinha um piso e tinha bonificações. O adiantamento pode livrar o Corinthians de parte desse pagamento. Estão falando agora de 150, tem gente falando de 120 mais 30, ou seja, 120 agora, 30 posteriormente, então todo mundo tem uma informação ainda não correta. Quem trouxe a informação completa é do blog do Macedo, completa não, mas pelo menos o fechamento, o grupo que fechou e todas essas informações o blog do Macedo trouxe com exclusividade e repercussão em todo lugar. Fechamento. Vale destacar o seguinte também, tá? Somente o Core agora para sua aprovação. Depende do Core. Lembrando que até hoje mais cedo havia uma pressão enorme para que o Corinthians fechasse com a Globo Libra, tá? E Globo Libra, o Corinthians receberia em torno de 173 ou 178, neste intervalo, tá? Não me lembro bem o valor, mas 173 a 178, o que ficaria ali bem abaixo do Flamengo, né? Na sua cotação fixa mínima, né? Mas que eles acham que seria melhor para o fechamento com a Rede Globo. Lembrando que a Rede Globo ainda não fechou com a Liga Forte, mas é uma das concorrentes para tal. E o Corinthians, só para constar, tá?
o Corinthians não vende o contrato dele, e isso daí eu estou repassando um informe do próprio Rosala Santoro, tá? O Corinthians tem contrato próprio, fechando com a Liga Forte. Diferentemente do que acontece com a maioria dos clubes que venderam seu percentual de 50 anos por 20% de 50 anos, né? O Corinthians não fará essa venda de percentuais nesse ciclo, tá? Então, não vai acontecer esse percentual de 20%, 12,5%, tanto faz. O Corinthians não fará essa venda, nenhum aporte nesse sentido o Corinthians fará. Hoje o Corinthians foi condenado via FIFA, né? Deixa eu trazer aqui para vocês, do qual a gente ainda vai ter que discordar disso, mas vamos aguardar, porque é o CAIS que vai resolver o problema. Corinthians é condenado pela FIFA a pagar 40 milhões a Rojas, tá? Vai ocorrer na última instância, que é o CAIS, Corte Arbitral do Esporte. A FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões ao meia Matias Rojas, que rescindiu o contrato com o clube no começo deste ano, alegando atraso nos direitos de imagem, que compõem parte dos salários dos jogadores. O Paraguai joga atualmente pelo Inter Miami dos Estados Unidos, certo? Então, o que acontece? O que acontece? O Corinthians vai ser notificado, porque aí a decisão, às vezes, a gente não sabe se efetivamente o Corinthians foi notificado. Tem notificação, você tem um prazo de defesa, aí vai para o CAIS, aí você tem prazo lá no CAIS para julgamento. 2, 3 meses, aí depende muito em relação a isso, tá? A indenização ficou ali por volta dos 40 milhões, que é mais ou menos era o que era estabelecido inicialmente, né? Mas vamos aguardar porque há divergências, inclusive jurídicas, sobre isso. Vamos aguardar o desentranhar dessas coisas, que agora o CAIS é que efetivamente faz um julgamento específico dos documentos. A FIFA mais ou menos, tá? Então, mas o CAIS é decisão final sobre o caso. Então, o Corinthians não tomará transfer ban porque ele vai recorrer do caso Rojas breve.